Olá, bem-vindos ao Viver Sustentável. O programa de hoje vai falar sobre agricultura sustentável. A agricultura é responsável por cerca de 13% das emissões globais de gases de efeito estufa, quase o mesmo que o transporte. Contudo, muito pouco desse montante é dióxido de carbono, pois em que pesem as enormes quantidades de CO2 gerada pelas atividades de cultivo, a balança fica mais ou menos zerada, em função de que as lavouras também capturam CO2 para poderem crescer. Quem nos fala sobre esse assunto é o engenheiro agrônomo e deputado federal Mendes Tame. Em síntese, a maior contribuição da agricultura para a emissão de gases do efeito estufa é a produção de metano e dióxido nitroso. O metano provém de várias fontes, notadamente da produção por micro-organismos que vivem nos intestinos de animais que são criados para produzir carne, leite ou lã. Já o óxido nitroso provém do solo, notadamente quando ele é encharcado com fertilizantes com muito nitrito ou estrume, os quais contêm grande quantidade de nitrogênio. Embora não haja um estudo detalhado de como as emissões de gases do efeito estufa vão evoluir na agricultura, o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, estima que em 2030 a contribuição da agricultura somente com a emissão de metano e óxido nitroso terá subido mais de 30%. A queima de biomassa, sobretudo das florestas, também contribui com significativas quantidades de dióxido de carbono. No caso específico do Brasil, as queimadas nos colocam entre os maiores emissores de gases de efeito estufa do mundo, que só é contrabalançado pelo fato de também termos a matriz energética mais limpa do planeta, em virtude de gerarmos a maior parte da nossa energia elétrica a partir de fontes renováveis como a hidrelétrica. No entanto, há diversas maneiras de controlar as emissões de gases do efeito estufa na agricultura. Todas, ou quase todas, envolvem uma mais eficiente maneira de manejar a terra. Por isso, em todas, a tecnologia é a nossa maior aliada. Por exemplo, melhores dietas para o gado podem diminuir a flatulência e o arroto do boi. Na Nova Zelândia, cientistas estão estudando maneiras de mudar os micro-organismos que as vacas usam para digerir a comida, de modo a incentivar a produção de açúcar ao invés de metano. Vamos ver agora uma matéria sobre a pecuária sustentável. As 4 maiores empresas de abate e processamento de carne e couro do país deram um grande passo rumo ao desenvolvimento sustentável. Com o intuito de zerar o desmatamento na Amazônia e evitar as consequências do aquecimento global, elas se comprometeram a adotar critérios socioambientais. Nesse momento hoje que nós estamos aqui anunciando é justamente essa preocupação não só interna da empresa, mas do seu entorno, ou seja, o que ela está pensando da sociedade também. Ela tem que atender os anseios da sociedade. Toda empresa séria hoje que tem responsabilidade socioambiental. O programa impõe 6 pontos que devem ser seguidos pelas indústrias brasileiras. 1. Desmatamento zero na cadeia produtiva. As empresas se comprometem a comprovar que seus fornecedores diretos e indiretos não desmatam áreas do bioma Amazônia. 2. Rejeição à invasão de terras indígenas e áreas protegidas. As empresas e seus produtos devem estar isentos de envolvimento com invasão de terras indígenas e áreas protegidas por legislação federal, estadual ou municipal. 3. Rejeição ao trabalho escravo. As indústrias devem cumprir estritamente o Pacto Nacional de Erradicação de Trabalho Escravo, excluindo os fornecedores diretos ou indiretos que utilizam essa mão de obra. 4. Rejeição à grilagem e à violência no campo. As empresas se comprometem a excluir os fornecedores de toda a cadeia produtiva
acusados de grilagem ou envolvidos em promoção de conflitos agrários. 5. Sistema de rastreamento de produção monitorável, verificável e reportável. O gado ou os produtos bovinos só poderão ser fornecidos por fazendas ou grupos comprometidos com a adoção de um sistema confiável de rastreabilidade. Todos os fornecedores precisam ter cadastro ambiental rural. Os produtores ainda têm de comprovar a legalidade dos títulos de suas propriedades. E por último, 6. Implantação dos compromissos na cadeia produtiva. As empresas devem informar todos os seus fornecedores dos novos requisitos e deixar claro que, se não cumprirem os critérios, serão excluídos da lista de fornecedores. Eu acho que não é fácil, é um desafio grande para todo mundo. Para nós chegarmos, assinarmos um acordo desse, é porque realmente nos sentimos competentes para executá-lo. Se os novos desafios da pecuária brasileira forem cumpridos à risca e se os critérios forem adotados por todos os setores da cadeia produtiva, poderemos contar com a estabilização do aquecimento global, redução da emissão de carbono e desmatamento zero. Nós somos um país de produção agrícola importantíssimo, porque é essa produção que dá divisas para o país, mas nós temos que comprovar também que vamos provar cada dia mais que sabemos conservar todas essas questões de água e mata e que isso deve dar um retorno cada dia maior para o nosso país. Zelar do meio ambiente é zelar do futuro para toda a humanidade. Oi, meu nome é Maiara, sou estudante de Direito e gostaria de saber do professor Tami se é possível criar gado na Amazônia de forma sustentável. É possível, mas não é fácil. Aliás, é muito difícil. Em primeiro lugar, as propriedades precisam estar regularizadas do ponto de vista legal. 80% da área é reserva legal, não pode ser tocada. E a pecuária só pode ser implantada em 20% da área. A segunda questão é agronômica. Os solos, o clima, tudo isso precisa ser compatível com a produção pecuária. Por último, na média, para se criar um boi na Amazônia, nós precisamos de 1,5 hectares, 15 mil metros. Será que não conseguimos encontrar alguma outra aplicação mais rentável para que seja mais econômico manter em pé essa floresta do que derrubá-la, do que derrubar 15 mil metros quadrados de floresta por cabeça de gado? No próximo bloco, entre outros temas, veremos uma matéria sobre agricultura orgânica. Você sabia que a pecuária é uma das maiores consumidoras de água? São necessários cerca de 30 mil litros de água para produzir 1 quilo de carne. A produção de um único hambúrguer consome uma quantidade de água suficiente para 17 banhos de chuveiro. Olho vivo, consumidor. A criação de animais de corte é responsável por 80% do desmatamento de florestas tropicais. Para cada hambúrguer de carne bovina, são necessários 50 metros quadrados de área, o que equivale a um apartamento de 2 quartos. Portanto, verifique a origem da carne que você compra. Não seja contribuinte do desmatamento da floresta amazônica. Pesquisadores do Instituto de Biologia da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em colaboração com colegas da Universidade na Escócia, identificaram um novo mecanismo pelo qual as plantas controlam a absorção e assimilação de nitrogênio. Quem nos fala sobre isso é o professor Tami.
Tami, com esse acordo dos frigoríficos, não corre o risco da carne ficar mais cara e os produtores ganharem menos? Quanto a esse risco, há uma dúvida e uma certeza. A dúvida é quanto ao preço final da carne ao consumidor. Os frigoríficos alegam que, fundindo-se, eles adquirem uma escala maior e isso pode até facilitar, porque eles terão custos mais reduzidos e conseguirão colocar a carne a um preço unitário menor. É muito difícil, mas é a alegação que eles fazem. Agora, quanto ao pecuarista, quanto ao produtor de carne que vende esta carne para os frigoríficos, com certeza o poder de barganha dos frigoríficos aumenta e o risco, a quase certeza de que eles forçarão preços cada vez menores para a carne que compram. Meu nome é Milena, eu faço design de moda e eu gostaria de saber se a pecuária brasileira é sustentável. Este é o grande desafio. Se nós não conseguirmos produzir carne de uma forma sustentável, as barreiras no mundo inteiro vão se fechar para a exportação do nosso produto. E nós temos condições. Nós temos água, terra, sol, temos gente querendo trabalhar, temos tecnologia para produzir em clima quente e temos espírito empreendedor. Mas é preciso melhorar a produtividade. Não dá para continuar com uma produtividade tão baixa de uma cabeça de gado por hectare. Um rebanho de 200 milhões de cabeças ocupando 200 milhões de hectares. Nós temos que aumentar a produtividade para liberar terra para outras culturas, para produzir grãos e para produzir energia. Esse acordo que os frigoríficos e os supermercados assinaram para não vender mais carne produzida na Amazônia vai funcionar? É muito provável que este acordo dê certo. E dará tanto mais certo quanto forem atendidas 3 condições. A primeira é que grande parte dos frigoríficos assinem o acordo. A segunda condição é que haja fiscalização, uma rígida fiscalização do governo para que as condições acordadas sejam efetivamente cumpridas. E por último, que se implante o rastreamento, a certificação, o monitoramento da produção de carne durante todo o ciclo produtivo. Vamos assistir agora a entrevista com o professor Gregório Secantini, do Instituto de Biociências da USP, que nos fala sobre arborização urbana. Professor Gregório, um prazer enorme tê-lo aqui conosco no Viver Sustentável. Obrigado pelo convite. E em arborização urbana, nós ouvimos falar muito do ponto de vista estético, paisagístico. Poderia falar um pouco para nós sobre os outros benefícios, né, dessa área tão importante nas cidades? Nancy, sem dúvida esses aspectos são muito importantes, né? Os aspectos paisagísticos, estéticos, mas as árvores urbanas elas cumprem muitos outros papéis. A gente pode falar que elas prestam serviços urbanos. A gente pode reparar que ruas, por exemplo, mais arborizadas são mais valorizadas que ruas menos arborizadas. Ruas arborizadas têm mais sombra, é muito mais confortável estacionar o carro, mas ao mesmo tempo, em locais arborizados, você gasta menos com ar-condicionado, portanto economiza energia. Ruas mais arborizadas retêm boa parte da chuva que cai na copa das árvores. Isso é muito bom porque evita enchentes. Então tem muitos aspectos que a arborização urbana pode contribuir. Professor, nem sempre nós temos um plano de arborização nas cidades, né? E você, Gregório, que trabalha com diversidade vegetal, num plano de arborização, é muito importante essa diversidade? A diversidade e o planejamento são muito importantes, né? A diversidade ela é importante de várias maneiras, também pelos aspectos estéticos, paisagísticos, mas tem um aspecto que é da própria biota urbana. É muito importante para manter uma fauna urbana. As pessoas não falam muito em fauna urbana, mas todo mundo gosta de ter aves, todo mundo gosta de ter borboletas, de ter beija-flores, de ter... Até os morcegos são importantes em vários aspectos. Então, a diversidade de espécies é importante para garantir a sobrevida de muitos organismos, mas também para fazer o ambiente da gente mais saudável. Se você tiver pouca diversidade, por exemplo, você pode ter todas as árvores perdendo as folhas no inverno,
o que não é uma necessidade num país tropical como o nosso. Então a gente poderia ter, por exemplo, plantas florindo em diversas épocas do ano, frutificando em diversas épocas do ano, portanto oferecendo recursos para a fauna, oferecendo sombra para nós, quer dizer, os diversos serviços urbanos. Quer dizer, fica mais bonito e também gera mais equilíbrio, né? Exatamente. Se você tiver muita homogeneidade de espécies, por exemplo, isso favorece o aparecimento de pragas, né, de animais daninhos, por exemplo, insetos, que atacam excessivamente uma espécie. Se você tiver diversidade de espécies de árvores, você tem diversidade de herbívoros que as atacam, diversidade de outros organismos que os controlam. De uma forma geral, você tem um ecossistema urbano mais saudável. Agora, nem sempre nossas cidades têm esse planejamento, né? Muitas vezes, de forma aleatória, as pessoas vão plantando. E você teria algum conselho para dar quando uma pessoa quer plantar uma árvore na frente da sua casa, do seu empreendimento? Como que deve proceder? Porque acontece muito também, tem uma planta num vaso e leva para a calçada, né? Então, como que ela deve fazer essa escolha? Então, muitas vezes, a maneira como se faz a arborização, ela não tem planejamento nenhum. E aí você tem problemas que aparecem com o tempo, né? Porque é que nem você vai numa feira agropecuária e ganha um pintinho, né? O pintinho é bonitinho, seu filho gosta. Depois que o pintinho virou um galo no seu apartamento, ele vira um problema, né? Então é disso que você está falando. Você dá uma figueira de presente, ela é muito bonita, um ficus benjamina, está num vaso, é uma planta de interiores muito bonita, mas quando você decide que está na hora de colocá-la na calçada, ela já não cabe mais no seu vaso, ou simplesmente você não quer mais, você criou um problema urbano grave, né? Você tem uma árvore que pode ficar imensa, que rompe tubulações, que rompe a rede de coleta de esgoto, de águas pluviais e que não é adequada para alguns espaços. E a gente tem que pensar que não tem árvore ruim, tem árvore ruim naquele local, tem árvore inadequada para aquele local. Então, a questão do planejamento é muito importante, né? E a questão das frutíferas? É interessante ter uma frutífera na calçada ou não? Eu vejo dois pontos de vista, né? Há aspectos que são interessantes e aspectos desinteressantes. As frutíferas podem ser muito boas para as aves urbanas, por exemplo, para a fauna urbana. Por outro lado, frutíferas com frutos mais saborosos, mais carnosos, que são interessantes para nós, trazem outro tipo de problema. O primeiro problema é o vandalismo, né? A gente pode olhar, todas as goiabeiras da cidade estão sempre deformadas, com galhos lascados, as amoreiras também. Por quê? Porque todo mundo foi criança, todo mundo já tentou subir numa árvore para pegar uma goiaba verde dura, mas que por algum motivo é atraente. Um outro problema ligado às frutíferas é que, embora elas alimentem a fauna, elas podem trazer problemas urbanos e que levam, por exemplo, as pessoas voluntariamente depredarem as árvores. Por exemplo, quando as frutíferas, imagina uma grande quantidade de goiabas caindo no seu quintal ou caindo no seu carro, né? Então, por exemplo, o jambolão, ele mancha o seu piso, ele mancha o seu carro, ele mancha a sua roupa. E isso deveria ser pensado, pode ser uma árvore muito boa para uma praça, para um parque, mas não é uma árvore boa para a gente colocar na margem da calçada, por exemplo. Agora, nós temos também, acho que, dois lados, né? Tem um lado ético, que muitas vezes nós pensamos na vida mais do animal. E planta é vida, e claro que merece esse respeito e merece que a gente trate esse assunto com ética. E, ao mesmo tempo, quando nós não temos um planejamento adequado, muitas árvores estão ali e, às vezes, precisam ser erradicadas. Quais são os critérios, o que deve ser levado em conta realmente para se retirar ou não uma árvore da cidade, das ruas de uma cidade? A primeira coisa é a gente pensar na saúde urbana, né? E a própria saúde da árvore. Então, a gente não deve remover uma árvore simplesmente porque está tampando a placa da minha loja, né? Então, pelo menos eu valorizo isso. Se a gente falar em cortar a perna de um cachorro, rapidamente a gente vai ter pessoas se manifestando contrariamente, e elas não sentem a mesma coisa quando você vê mutilando uma árvore para instalar um radar, né? O fato é que você, fazendo uma poda mal feita, você compromete a saúde, você abre uma porta de entrada para cupins ou para outros insetos, você abre uma porta de entrada para os fungos que causam apodrecimento, e isso leva a outros problemas urbanos, né? Então, quer dizer, uma árvore que tem podridão, ela tem um risco de queda de galhos maior, essa podridão ou ataque de cupins é silencioso, e num dado momento essa árvore pode derrubar um grande galho, ela pode cair, ela pode danificar equipamentos como carros, como edificações, ou inclusive ela pode matar, como aconteceu recentemente em São Paulo. Percebe? É um conjunto de ações que a gente tem que ter, e isso também é ética. Realmente é um assunto que exige um conhecimento técnico, né? Mas foi um prazer tê-lo aqui conosco no Viver Sustentável e esperamos que retorne mais vezes.
Não saia daí, o Viver Sustentável volta já! O Viver Sustentável pergunta: quando foi oficialmente criado o termo sustentabilidade? Letra A, na década de 60, B, 70, C, 80 ou letra D, na década de 90? A resposta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou quando foi criado oficialmente o termo sustentabilidade. A resposta correta é letra C, na década de 80, mais precisamente em 1987. Se o Brasil pretende liderar em termos de desenvolvimento sustentável, também precisa investir na economia verde, e isso implica em ter uma agricultura sustentável. Na primeira parte do nosso programa de hoje, vimos que o metano e o óxido nitroso são as maiores fontes de emissão de gases de efeito estufa ligadas à produção agrícola. Quem comenta sobre o assunto é o agrônomo e deputado federal Mendes Tami. Hoje já é possível controlar os nutrientes do solo de uma forma muito mais eficaz do que com o simples uso de nitratos. É o caso, por exemplo, do agroflorestamento, em que culturas, uma cultura anual e uma cultura florestal, são plantadas lado a lado para terem efeito complementar quanto às suas necessidades de nutrientes. Por outro lado, terras cultiváveis poderão se transformar em verdadeiros sorvedouros de carbono, desde que pratiquemos o plantio direto. Nenhuma destas práticas viria necessariamente a um preço baixo, nem seria imediatamente funcional para agricultores de subsistência em países de desenvolvimento. No entanto, se conseguirmos fazer com que essas emissões custem dinheiro e sejam incluídas no mecanismo de desenvolvimento limpo, a diminuição delas pode ajudar a pagar pelas mudanças necessárias na agricultura. O relatório do IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, diz que com o preço de $50 por tonelada de CO2 equivalente, o total das emissões agrícolas poderia ser reduzido em 30% até 2030, e com um preço de $100 por tonelada de CO2 equivalente, poderia ser reduzido à metade, o que anularia todas as previsões de aumento de emissões. Com dados fornecidos pelo Sempre, vamos conhecer agora os preços por tonelada das principais matérias-primas destinadas à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Recife. Papelão, R$ 110. Latas de aço, R$ 100. Alumínio, R$ 1.200. Plástico rígido, R$ 1.000. E PET, R$ 600. O Viver Sustentável fica por aqui. Para mudar a situação do planeta, precisamos fazer a nossa parte, e a sustentabilidade é o caminho. Para assistir nossos programas, acesse viversustentável.net ou mande sugestões de matérias e dúvidas para contato@viversustentável.net e acesse a nossa página no Facebook. Até o próximo programa. Tenha uma feliz semana sustentável.